Fala, turminha, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Eu estou super pronta. Então já sabe, pegue o seu material, caneta e lápis e borracha em suas mãos e vem comigo! E então vamos iniciar a nossa aula de hoje com o tema A Sexta Ordem. Observe com bastante atenção que na página 29 do seu conteúdo de matemática, na sua apostila, nós temos um quadro que traz algumas informações que foram tidas pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nós já estudamos bastante sobre ele também. E ele fala que até em julho de 2018, 13 capitais dos estados brasileiros ainda não haviam atingido 1 milhão de habitantes. Então preste bastante atenção quais são essas capitais e o número de habitantes que elas tinham até o mês de julho de 2018, ok? Com bastante atenção, então, lendo essas informações, nós vamos observar que esses números que estão apresentados ali foram usados 6 ordens no sistema de numeração. Quais são essas ordens? Nós temos as classes de unidade simples e as classes de milhares, que nós já estudamos em sala também. Só que nós estudamos até a 5ª ordem. E hoje nós vamos conhecer até a 6ª ordem, ou seja, nós vamos aumentar ali mais uma casa dentro das nossas classes de unidades estudadas, ok? Lembrando que nós já estamos na classe de unidades de milhares. Respondendo então essas questões da página 29, que pergunta ali, você sabe de quais estados essas capitais se referem? Então nós vamos olhar ali que dentro de cada uma das linhas onde está escrito capital, nós também os estados. Então, mais uma vez, para que nós possamos retomar este conteúdo, nós temos ali o quadro de valor, o quadro valor posicional de cada número. Então, eles se referem às classes das unidades, tanto as unidades simples quanto a classe dos milhares, e nós temos ali as ordens dos números dentro dessas classes. Lembrando que nós já vimos em sala também a importância de se colocar o número na posição correta, porque cada posição refere-se então a um valor. E aí nós temos uma informação muito importante a respeito desse nosso sistema de numeração. Ele tem 2 características que são extremamente importantes. Ele é tanto posicional quanto decimal. Por que eu estou dizendo isso? Posicional se refere à posição do número dentro da classe, que foi o que nós acabamos de falar, e também a questão decimal. Por que decimal? Eu trouxe o ábaco ali para você prestar atenção do que nós estamos falando. Ele está se multiplicando de 10 em 10. Então, nós temos uma unidade. Uma unidade vezes 10, nós temos a dezena. A dezena vezes 10, nós temos a centena. Centena multiplicada por 10 novamente, nós temos a unidade de milhar. Unidade de milhar multiplicada por 10, nós temos a dezena de milhar. Dezena de milhar multiplicada por 10, nós temos então a centena de milhar. Por isso que ele diz que ele é decimal, sempre multiplicando os números de 10 em 10. Até aqui tudo bem? Acredito que ficou bem explicadinho para vocês. Todo esse conteúdo nós encontramos na página 30 da nossa apostila também, para você acompanhar junto comigo. Então, para facilitar ainda mais a sua compreensão em relação a este conteúdo, nós temos ali o número 607.153, onde ele traz separado as classes. Lembra, as classes são formadas de 3 em 3 números. Então, os primeiros 3 números formaram as classes das unidades simples e os próximos 3 números formaram as classes das unidades de milhar. Lembrando que essa separação é sempre feita da direita para a esquerda. Então, nós temos ali o número 607.153, que se refere ao número de habitantes do estado da capital de Cuiabá, tá? Lá do Mato Grosso. Seguindo, então, nós temos mais uma vez o ábaco ali, que ele é um valor posicional, pois o valor do algarismo muda de acordo com a posição que ele ocupa. Cada posição é chamada de ordem. Ele é decimal, significa que a cada ordem que avançamos para a esquerda, o valor do algarismo multiplica por 10, que foi o que nós já vimos também na página anterior.
Então, ficando bem explicadinho para vocês, nós vamos ver então a nossa próxima página, que é a página 30. Na página 31, nós temos ali o número de habitantes da capital de Vitória. E preste bastante atenção que esses números agora, eles foram separados por ordem. Qual o valor de cada ordem? Então, nós temos ali a ordem das unidades, das dezenas, das centenas, das unidades de milhar, das dezenas de milhar e das centenas de milhar. Eu acredito que você esteja compreendendo bem o conteúdo até aqui, porque todo esse conteúdo também já foi feito em sala de aula, só que nós fazíamos até a quinta ordem. E agora nós estamos simplesmente aumentando uma ordem a mais, que é a nossa sexta ordem, então. E então nós seguimos com as nossas atividades agora da seção lápis na mão. Observem ali que nós temos mais uma vez algumas informações que foram feitas através da pesquisa do estudo do IBGE. Essa é de 2010, onde havia 896.917 indígenas no Brasil. A distribuição deles pelas regiões brasileiras era assim. E nós temos ali a região e o número de indígenas que foi computado então até essa data em cada região. Reparem que em alguns momentos eles utilizaram algarismos, em outros momentos eles utilizaram palavras para representar estes números. Então, antes de começar a nossa atividade, transforme os números que estão, as regiões que estão com os números em palavras, em algarismos, para facilitar o próximo passo. E então, nós vamos responder ali, escreva com ordem, com algarismos, todos os números do texto acima, em ordem crescente. Então, você vai iniciar ali do menor para o maior. Por isso, a importância de você escrever todos esses números usando algarismos antes de você seguir ali a próxima atividade. Provavelmente você vai me dizer que não cabe na sua apostila a resposta dessa atividade da letra A. Não tem problema algum. Você pode até mesmo usar um pedacinho de papel para colocar apenas a resposta e colar este pedacinho de papel ali na atividade do lápis na mão na sua apostila na página 31. Não tem problema, ok? Deixa o pedacinho de papel coladinho ali com a resposta. Para você corrigir, fazer a correção da sua resposta, então, eu trouxe para você ali as regiões e como ficou esta ordem, seguindo da ordem crescente, do menor para o maior. E já respondendo também a questão da letra B, que pergunta assim, quantos eram os indígenas fora da região norte? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o número total desses indígenas e vamos colocar ali menos subtraindo a região norte. Então, o que eu fiz? 896.917, subtraí o número 342.836, que se refere à região norte. E eu obtive ali o resultado de 554.081 indígenas. Então, você vai colocar ali a respostinha também na sua página 31. Seguindo então com as nossas atividades, na página 32, na letra C, diz assim, que no mesmo ano, no estado de Amazonas, havia 168.680 indígenas. Isso representava mais do que a metade da população indígena da região norte ou menos. Então, você vai fazer mais uma subtração, onde você vai pegar o número da região norte e subtrair deste número que foi feito a pesquisa no ano de 2010. E você vai chegar ao resultado de 174.156. Isso seria mais ou menos da metade da região norte. Então, você vai ter que fazer mais uma continha ali, então, né? Para descobrir qual seria, então, a metade da região norte. Quem já consegue fazer a continha de cabeça, já vai chegar ali ao resultado e escrevendo, então, que nós temos menos da metade da região norte. Na letra C, a resposta seria, então, o resultado dessa subtração e que nós temos menos da metade. Juntando na letra B as regiões norte e centro-oeste, ultrapassava a metade do total de indígenas do país. Então, nós vamos fazer agora uma somatória.
E então nós vamos somar lá a região norte e a região centro-oeste para descobrir se isso então ultrapassava metade da região do total de indígenas do país. E aí nós vamos dizer que sim, juntando essas duas regiões, já ultrapassava metade dos indígenas no país. Lembrando que seria aproximadamente 450 mil, né? E nós temos ali o valor de 486.268. Então, realmente é um pouquinho mais. Continuando, então, nesta página, você vai finalizar as atividades que falam sobre sequência, que nós já estudamos em sala, já aprendemos como nós descobrimos a representação das sequências, pegando dois números que estão próximos, subtraindo, encontrando ali a diferença. Mas se você prestar bastante atenção, você vai ver que a nossa sequência ali lá tá bem tranquilinha para fazer, tá? Então, nós estamos seguindo ali a ordem dos números de 1 em 1. Sendo assim, você vai só preencher com todos os números que estão faltando neste quadro. Lembrando que nós estamos estudando hoje até a sexta ordem. Então, você vai responder as questões da página 32 e da página 33, com bastante atenção, que também está se referindo à decomposição e à sequência, que já foi estudado bastante em sala de aula. E nós vamos fazer, então, as atividades até a página 37, que são atividades que nós já temos uma bastante facilidade para desenvolver, porque são atividades que faziam parte do nosso dia a dia. Então, façam essas atividades com bastante atenção para que a gente possa finalizar aí a nossa aula de hoje. Capricha na letra, tá? Capricha nos seus números, então que fique bem legível na sua apostila, que depois nós vamos então fazer umas recapitulações dessas atividades nas próximas aulas.